Good morning, buenos dias. Meu nome é Patrícia Mores, Sou Patrícia Mores, eu sou assessora regional para envelhecimento saudável. cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, ações e oportunidades. É uma honra contar com autoridades na mesa principal, uma delegação do Estado do Paraná, no Brasil, representantes do AARP, dos Estados Unidos, colegas da OPAS, OMS, e participantes aqui presentes, e aqueles que nos acompanham virtualmente. I would like now to welcome and thank Dr. De agradecer a doutora Cili Thomas, que é a assistente da diretora adjunta da OPAS. Esteemed Governor Carlos Roberto Massa Jr., Ms. Leandra Del Ponte, Secretary for Women's Health, Racial Equality and Older Persons, Government of Paraná, other esteemed authorities from the state of Paraná, and I also want to recognize Mike Watson and Lynn Mertz from AARP, Dr. James Fitzgerald, the Department Director from our HSS department here at PAHO, Mr. Christian Morales, PWR from Brazil. Good morning and a very warm welcome again to PAHO. I'd like to extend a warm welcome to all of you here today and also send a special greeting to our participants who are joining us virtually. Thank you for being here with us. It is both a pleasure and a privilege to welcome you to this meeting of the affiliate programs of the WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities. I am especially pleased that PAHO can serve as a common ground where the programs of Brazil and the United States of America meet, share experiences, and identify concrete opportunities for cooperation, working together to create true age-friendly environments and to contribute meaningfully to achieving the goals of the United Nations Decade of Healthy Aging 2021 to 2030. As we reflect on the progress achieved in the first half of the decade and on the challenges that remain, this gathering is a timely opportunity to reaffirm the vital role that cities, communities, and leaders at every level play in shaping the experience of aging in our region. The Americas is undergoing one of the fastest and most unequal demographic transitions in the world. While Canada and the United States experience population aging over several decades, many countries in Latin America and the Caribbean face this transition in a shorter period of time and often amid persistent social and economic inequality. In this context, the environments in which people live become even more critical. Age-friendly cities and communities are the foundation of resilient, inclusive, and sustainable societies. They help to close the gap between life expectancy and healthy life expectancy, strengthen social cohesion, and promote rights, dignity, and health across generations. The WHO Global Network for Age-Friendly Citizens and Communities is a key instrument to advance this vision. In just over 2 decades, it has grown to more than 1,700 cities and communities worldwide, over half of them in our region. This progress reflects the leadership of governments at all levels, the dedication of local champions, and the advocacy of civil society leaders who understand that age-friendly environments are essential for economic resilience, social cohesion, and human dignity. PAHO is proud to have supported this process, providing technical assistance, policy guidance, and platforms for peer learning to help translate the network's vision into practical, context-specific solutions. Within this network, affiliate programs have emerged as powerful engines of change, driving innovation and adaptation to local realities. The United States and Brazil, two vast, diverse federal countries, share common challenges in responding to aging populations, varied territories, complex governance, and the need to coordinate across multiple levels of government. Yet, these challenges also create unique opportunities for learning and collaboration. In the United States, AARP has led one of the world's largest and most impactful age-friendly initiatives since 2012. With more than 380 participating cities and communities in the WHO Global Network, it has mobilized broad partnerships to create inclusive, livable communities where people can thrive,
at every stage of life. In Brazil, we proudly welcome the state of Paraná as the newest affiliate member in the region and the first in the country. Paraná has demonstrated outstanding leadership by institutionalizing the age-friendly agenda across sectors, engaging 38 municipalities and ensuring strong commitment at the state level. By strengthening the bridge between AARP and Paraná and fostering dialogue among all affiliate programs in the region, we can accelerate the adoption of effective practices, encourage innovation, and expand the reach of the global network across the Americas. This is where cooperation becomes transformational, when we not only share successes, but also address challenges together. The Decade of Healthy Aging gives us the mandate and framework for this work. It reminds us that fostering the abilities of older people requires cross-sector collaboration, meaningful participation of older persons themselves, and sustained commitment from local to national levels. Let us seize this moment to reaffirm our shared vision and deepen our partnerships. Together, we can ensure that every community, urban, rural, large or small, becomes a place where people of all ages, and especially older persons, can live, participate, and flourish. On behalf of PAHO, I thank you for being part of this important journey and welcome you to a meeting of exchange, learning, and building the foundations for stronger collaboration in the years ahead. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Dr. Silitol. Muito obrigada, doutora Cília Thomas, por ter destacado o papel desse programa nas Américas e as oportunidades que nós temos para promover a década do envelhecimento saudável. Nós temos interpretação simultânea e temos interpretação para o português, inglês e espanhol para quem estiver online e para quem estiver presente. Podem usar os headphones e escolher o idioma da sua preferência. Eu gostaria agora de convidar o Dr. James Fitzgerald, que é o diretor de Sistemas de Saúde e Serviços na OPAS, para apresentar a comunidade de cidades que são amigas do envelhecimento, que é uma estratégia-chave para as Nações Unidas para a década saudável. Eu gostaria de reconhecer a presença do AARP e de vários colegas de Maryland e da RD, PWR também, e a equipe técnica que vem trabalhando nessa área, que estão conectados a partir da OMS em Genebra. Então, é um prazer apresentar hoje de manhã uma ideia geral do status da iniciativa da OMS sobre as cidades amigáveis para essa década do envelhecimento saudável. Quando começamos a considerar 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como disse o Dr. Barbosa e o governador do Paraná, consideramos como as transições demográficas dentro da região das Américas têm sido essencial como parte dos desafios que os sistemas de cuidado social e de saúde têm que considerar hoje em dia. Eu gostaria de reconhecer o trabalho do Dr. Henrique Veiga no desenvolvimento dos acordos e dos quadros jurídicos. Como sabem, infelizmente, Henrique não está mais junto de nós, mas eu tenho certeza que, em espírito, ele está presente aqui na sala e fará parte da sua jornada do Paraná. Então, o diretor falou sobre essa transição demográfica na região das Américas.
está ocorrendo durante um período bastante breve em comparação a outros países da América do Norte e da Europa. Podemos observar um envelhecimento rápido da população nas Américas e a estrutura das políticas, dos quadros jurídicos, dos serviços de saúde ainda não estão implementados de forma adequada. Vemos diferenças significativas nas expectativas de vida entre homens e mulheres na região. E quando consideramos também a expectativa de vida saudável, essas diferenças são maiores ainda, principalmente para as mulheres que vivem durante mais tempo, mas muitas vezes não têm capacidades funcionais ou têm deficiências e condições de alta vulnerabilidade. Essa tendência continuará nas Américas. Os ministros de países diferentes estão considerando e trabalhando junto a organizações como a OPAS, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ver o que será necessário para determinar as necessidades das pessoas idosas para o envelhecimento saudável. Então, é dentro desse contexto que as Nações Unidas, durante a Assembleia Geral, adotou a década de envelhecimento saudável, que conta com 4 componentes críticos. Primeiro, precisamos mudar a nossa maneira de ver as pessoas idosas. É um processo de envelhecimento que é uma oportunidade chave para o engajamento com as pessoas idosas, para que haja um engajamento também com os sistemas de saúde e considerar uma colaboração intersetorial para um apoio nos lares e também nos serviços e estruturas comunitárias. E também garantir que as comunidades promovam as habilidades das pessoas idosas, direitos ao trabalho, direito à saúde, participação comunitária, engajamento, conectividade necessária a nível comunitário para promover o envelhecimento saudável. A questão do acesso à saúde e a cuidados de saúde é essencial, mas precisa haver também uma proteção social, cuidado nos lares. E foi nesse contexto de um cuidado a longo prazo é que a OPAS adotou um documento e uma resolução em relação a resoluções a cuidado a longo prazo. E a pergunta o que precisa ser feito para alocações orçamentárias e aos processos para que se possa cobrir essa transição demográfica, principalmente em termos de cuidados a longo prazo, e isso diz respeito a países de alta renda ou menor renda, todos são contextos desafiadores. Então, a organização precisa ter estruturas e processos para um cuidado integrado para as pessoas idosas. Então, a década do envelhecimento saudável tem algumas exigências em termos de relatórios. Nós temos o primeiro em termos de relatórios de 2022, 26 e 29. Então, há algumas tendências positivas nesses indicadores e a OMS, é claro, tem responsabilidade por essas áreas de relatórios, principalmente nas iniciativas de envelhecimento saudável, que tem uma mudança de 25% em termos de cidades amigáveis às pessoas idosas. E, como disse o governador hoje de manhã, o Paraná é líder no Brasil e temos fatores comparativos aos indicadores globais, é um movimento de 36% das regiões das Américas. Então, as Américas estão adotando essa década do envelhecimento saudável e nessa iniciativa para as cidades amigáveis, as pessoas idosas. Isso permitirá uma transição adequada nas Américas. É claro que
Isso é uma iniciativa muito interessante que exige o engajamento de vários setores, inclusive o engajamento das comunidades e de outros processos. O objetivo geral é ir além dos serviços adequados, mas também garantir as capacidades funcionais, um ambiente que apoie ou a capacidade das pessoas idosas para que possam viver bem nas suas comunidades. Então, esses componentes são essenciais, seja em termos de saúde, transporte, habitação, transporte, meio ambiente. Tudo isso garante que deve haver um estabelecimento de políticas necessárias para apoiar, por exemplo, essas iniciativas multissetoriais, o engajamento com municípios diferentes, o que é essencial para a implementação da iniciativa. Como parte disso tudo, temos a Rede Mundial da OMS para cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, que foi estabelecida em 2007, e vimos que mais de 1.700 membros em 57 países, expressos em cores diferentes, mostram que há em azul aqueles que fazem parte dos programas afiliados e os outros que têm afiliações subregionais estão sendo destacados, como, por exemplo, o Paraná, como vimos o governador, que falava sobre as 38 municípios que estão engajados no processo, no Paraná chegando a 51 no futuro próximo, e 77 municípios e cidades no Brasil, nos Estados Unidos, e esse número nos Estados Unidos é de 380, e nós estamos replicando essa experiência, esse nível de engajamento nas Américas para garantir que os países considerem isso como oportunidade, não apenas numa perspectiva de políticas, mas implementação a nível comunitário, para que haja cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Então, aqui vemos o crescimento na região, com 18 países engajados, ainda tendo um caminho pela frente, e outros que estão defendendo essa ideia. E nesses 18 países, nós temos mais de 1.000 cidades, comunidades, 8 programas afiliados. Então, há alguns desafios no futuro para garantir que esse seja um programa principal nas Américas para que possamos aprender com Chile, Estados Unidos, estados como Paraná e começar a implementar essa iniciativa de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Cada programa afiliado é singular e é isso que queremos destacar. Da mesma forma que o sistema de saúde é singular em termos estruturais, financiamento e tudo, os programas afiliados são adaptados ao contexto de cada município, cidade, estado, nível nacional. Então, basicamente, dentro do trabalho que fazemos como organização para apoiar os municípios, os programas afiliados, nós começamos com uma avaliação do programa e considerando o município ou cidade para facilitar a colaboração setorial em todos os setores que precisam estar engajados no programa e para reunir essas experiências dos estados, dos municípios, das cidades para um aprendizado em comum. Mas estamos tentando desenvolver uma rede global e, como parte desse programa afiliado, podem aprender uns com os outros e unir a tudo isso os ministérios do meio ambiente, entre outros.
Temos alguns recursos disponíveis para todos, estão aqui, e é claro que temos uma rede de apoio, não apenas para esses programas afiliados aqui presentes, mas em toda a região das Américas, dos países em desenvolvimento, inclusive o PID, que, é claro, é um parceiro essencial nessa iniciativa, e também no estado do Paraná. Então, é a visão geral que eu desejava compartilhar com todos, e podem contar com o nosso apoio. Nós temos Patrícia e Sônia na nossa equipe, e Cristina e o Christian no Brasil, e, é claro, outros programas afiliados que podem apoiá-los nos seus planejamentos. É claro que isso é uma prioridade da organização para podermos fazer frente aos desafios e com essa crescente parte da população nas Américas, e esse será o nosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Fitzgerald, pela sua visão geral das cidades e comunidades amigas de pessoas idosas da região, e para falar sobre a Quero agora agenda. passar a palavra para a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Governo do Paraná, a senhora Leandre Dal Ponte, que tem sido uma liderança fundamental para a institucionalização dos ambientes amigos das pessoas idosas e outras iniciativas de envelhecimento saudável no Estado. Muito bom dia a todas e a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na sede da OPAS, em Washington, acompanhando o nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, junto com toda a nossa comitiva paranaense, porque no nosso estado, quando o assunto é cuidado, o Paraná já é uma referência nacional, e agora também nos orgulha muito poder ser uma referência internacional. Como já foi destacado, a longevidade é uma conquista da humanidade, mas ela só será um sucesso ou uma vitória se as pessoas tiverem a oportunidade de envelhecer com qualidade de vida, com dignidade, com respeito. Isso faz com que o nosso estado, que já é o estado brasileiro que tem o maior sistema de governança do país, o Paraná tem um Fundo Estadual de Direito das Pessoas Idosas, que financia políticas públicas para os 399 municípios do nosso estado, com transferências regulares de cofinanciamento fundo a fundo. Então, o Paraná é o único estado brasileiro que todos os seus municípios têm conselho municipal e fundo municipal, e isso permite que a gente chegue cada vez mais perto das pessoas, em especial aonde elas vivem. E agora também o estado do Paraná é o primeiro estado brasileiro a ter uma política de estado através de uma legislação estadual que cria um sistema de cuidados. Essa lei estadual chamada Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que é uma estratégia de política de estado, ela traz 3 pilares principais. O primeiro é cuidar das pessoas. O segundo é cuidar e fortalecer as famílias. E o terceiro é cuidar e preparar as cidades para que possam acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. E com isso a gente cria um ecossistema de cuidados que prepara o Paraná para o futuro. O governador Ratinho Júnior já adiantou, nosso instituto de pesquisa já demonstrou que nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 14, num curto espaço de tempo. E isso, com certeza, é um privilégio para os paranaenses, mas é também um grande desafio para as políticas públicas, evitando que os sistemas de saúde, de assistência social, de proteção e de previdência entrem em colapso, porque só viver bastante não significa viver bem, viver feliz, viver com qualidade de vida. E foi por isso que, ao criarmos esse sistema estadual, essa política de cuidados com as pessoas idosas, a gente pensa em cuidar das pessoas
todas as pessoas, mas principalmente podendo promover a autonomia, a independência e o cuidado de longo prazo para aquelas que não tiveram a oportunidade de ter uma vida, ao longo do seu curso de vida, uma vida saudável e com oportunidades. Cria também uma rede de atenção às pessoas idosas, uma forma de nós termos conhecimento de todos os equipamentos públicos e privados, programas, ações que existem nos municípios para atender as pessoas idosas. E cria o cadastro estadual do cuidador paranaense, que é para dar visibilidade a um grande contingente de pessoas que hoje se dedicam à função de cuidador, num trabalho extremamente importante, mas infelizmente não reconhecido nem valorizado no nosso país. E por isso a gente traz então esse duplo olhar: cuidar de quem precisa, mas valorizar e reconhecer quem cuida. Dentro de cuidar e fortalecer das famílias, a gente quer evitar, em especial, a institucionalização das pessoas idosas. Sabemos que todas as pessoas têm que ter a oportunidade da convivência familiar e comunitária. A institucionalização precisa ser a última alternativa, mas, infelizmente, em nosso país tem sido a primeira, justamente por falta de apoio às famílias que muitas vezes querem, sim, cuidar das pessoas idosas, mas, infelizmente, não podem abrir mão do trabalho, até porque depois falta recursos para manter a família. E, com isso, o governo do estado cria um incentivo para as mulheres, em especial, que são majoritariamente aquelas que ocupam essa função de cuidado, que não é nem valorizada, nem reconhecida, que é a Bolsa Cuidadora Familiar. Uma forma de incentivar aquela mulher que já deixou o mercado de trabalho para cuidar do pai, para cuidar da mãe, e hoje faz um serviço de relevância pública e, infelizmente, não tem esse reconhecimento. Então, essa bolsa é uma inovação no país, que vem para que a gente possa, de verdade, evitar o colapso nos nossos sistemas públicos. E quando a gente fala em cuidar e preparar as famílias, as cidades, perdão, eu quero parabenizar a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e, principalmente, agradecer todo o apoio, toda a parceria que começou ainda com o Dr. Henrique Vegas, uma pessoa que nos apoiou muito desde 2015, quando iniciamos essa jornada no estado do Paraná, trazendo a terceira cidade brasileira a ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Agradecer a doutora Aide Padilha, que à época era quem nos acompanhava no governo brasileiro, ela trabalhava no Brasil e nos apoiou logo no início do mandato do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Agradecer muito a doutora Socorro Gross, que tivemos a felicidade de reencontrá-la aqui, porque foi uma grande apoiadora e, com certeza, sem o apoio da doutora Socorro, talvez nós nem estivéssemos aqui, mas, de uma forma muito especial, agradecer ao doutor Morales. Doutor Morales foi quem nos deu essa oportunidade de ser membro afiliado pelo seu conhecimento, pelo seu histórico e pela sua determinação dentro da OPAS de trabalhar com essa tendência global, que é o envelhecimento da população, e nos ajudou então, a ser um membro afiliado aqui dentro da OPAS. E quando a gente fala em preparar as cidades, o que nós queremos é aproveitar essa metodologia tão inovadora, desde 2005, e continua hoje ainda sendo, a meu ver, a melhor metodologia para preparar uma cidade para acolher as pessoas que envelhecem, que é a cidade e comunidades amigas da pessoa idosa. E é por isso que nós elegemos essa metodologia para aplicar também no nosso estado, porque ela traz a oportunidade de olharmos para a cidade como um todo e poder também criar equipamentos inovadores. A exemplo do que temos no Paraná, que é o Complexo Social Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Nós já fizemos um piloto na cidade de Irati, que inauguramos no início do ano passado, mas já temos 5 equipamentos desse já construído, em fase de implantação, e o governador Ratinho Júnior, há poucos dias, anunciou recursos na ordem de 150 milhões de reais
para que possamos expandir ainda mais as políticas voltadas para as pessoas idosas no que diz respeito a investimento. Então, iremos construir outros 10 complexos sociais, Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que é um equipamento inovador, que se torna um condomínio de serviços onde a pessoa idosa pode passar o dia, pode fazer atividades que ela tenha mais afinidade, pode apoiar a família que precisa trabalhar e essa pessoa tem um local onde pode ser acolhido para desenvolver toda a sua autonomia, a sua independência, principalmente promovendo a participação da pessoa idosa e também prevenindo o processo de solidão, de depressão e principalmente de demência. Para todo esse conjunto de serviços dessa política de Estado, nós contamos com uma cooperação técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nos apoiou com um aporte de $600 mil, captado do governo do Japão e também do governo da França, aonde nós estaremos criando, além desses componentes que eu aqui citei para vocês, um plano de investimento. Porque a partir do momento que nós tivermos a rede de atenção à pessoa idosa, o conhecimento de tudo que o Estado tem em cada cidade, o cadastro estadual do cuidador, sabendo quem são essas pessoas que hoje exercem essa função tão importante, porque não existe cuidado sem ter pessoas cuidadoras. Nós vamos poder também fazer um plano de investimento muito robusto, que vai com certeza muito além desses primeiros R$150 milhões investidos já pelo governo do Estado, poder preparar o Paraná cada vez mais para esse futuro, onde as pessoas viverão mais. E nós queremos que seja um futuro de dignidade, de respeito e de qualidade de vida. E onde as mulheres também serão protagonistas das suas histórias e o governo do Estado vai estar apoiando as políticas que valorizam a mulher, aquela que quer trabalhar na iniciativa privada e que quer empreender, mas aquela também que quer cuidar e que quer ver esse serviço reconhecido e valorizado. E o nosso objetivo, para encerrar, é bem pequeno. É fazer com que as 399 cidades paranaenses se tornem cidades amigas das pessoas idosas. E, para isso, a gente vem aqui, junto com o governador Ratinho Júnior, fazer um convite para todas as autoridades da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, porque é um desafio grande, mas é possível, porque a primeira ação que precisa ter para que a política da pessoa idosa ganhe a importância que ela tem é atitude política. E isso o nosso governador já demonstrou. A prioridade em cuidar das pessoas idosas aconteceu desde o primeiro dia do seu mandato, quando ele, então, cria essa oportunidade da gente trabalhar numa política de Estado, criando uma secretaria específica para cuidar desse assunto e agora com uma legislação inédita no país. Todos sabem que desde 2024, cuidado no Brasil se tornou um direito, deixou de ser uma função social. Hoje, a Política Nacional do Cuidado já é vigente e tive a honra de ser a autora desse projeto que instituiu no país a Política Nacional do Cuidado e agora, ao lado do governador, também tenho a honra de seguir nessa missão de servir o nosso Estado e preparar o Paraná para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária Leandre, não somente pelas suas palavras, mas pelo seu compromisso com o tema e liderança. Dando continuidade à nossa agenda, teremos agora um painel para destacar diferentes estratégias de programas afiliados e membros da rede global da OMS de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. É uma honra contar com o senhor Carlos Roberto Massa Júnior, governador do Paraná do Brasil, a senhora Lynn Mertz e o senhor Mike Watson, do programa Comunidades Habitáveis do AARP nos Estados Unidos, e representantes do Montgomery County, que é membro do programa de Cidades Amigas, com a representação de Sean Brennan, James Bridgers e Patrice McGee. Convido para começar essa discussão o governador Carlos Roberto Massa Júnior para apresentar o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, seus objetivos como programa afiliado e as estratégias. Muito obrigado, doutora Patrícia, cumprimentando a doutora Ronda e o Christian, cumprimentar todos os membros participantes dessa plenária. Eu gostaria, antes da minha fala, poder passar um vídeo apresentando um pouco daquilo que nós estamos
fazendo no estado do Paraná. Brazil is aging. It is estimated that in 2029, there will be more older than younger citizens in its population. The way in which elderly people are treated says a lot about who we actually are. Aging is not just a demographic data, but a right to dignity. Despite its robust senior citizen statute, which formalizes fundamental rights, Brazil features a shortfall of public policies that make these rights a reality, in particular for the more disenfranchised and vulnerable. But in Paraná, state in the south region of its territory, Brazil is finding examples that are becoming references for the entire country. 38 of the 51 Brazilian cities recognized as Friends of the Elderly by WHO are located in Paraná, taking on a role of protagonist in Latin America and national leader. Thanks to the state government's program Paraná Friend of the Elderly, investing in a network of housing programs with gated communities exclusive for senior citizens with adapted houses. Strengthening of a social protection network that features caregiver qualification in partnership with the Inter-American Development Bank. In urban mobility, through support for accessibility actions, free fare, and discounts in intermunicipal transportation, valuing the independence and autonomy of senior citizens through programs in healthcare, leisure, and social participation. Time passes, leaving its marks on our skins, wrinkles that tell stories, hands that carry memories. On this journey, time passes for everyone. The difference lies on how here we choose to care for each other along the way. Paraná, land of people who work and care. Muito obrigado a todos. Para nós é um motivo de muita alegria e orgulho poder estar aqui participando desse momento, dessa plenária e também aprendendo bastante com aquilo que a Organização Pan-Americana da Saúde já vem fazendo com vários outros países da América Latina. E o Paraná, não diferente de outros estados brasileiros, tem um grande desafio de construir cada vez mais políticas públicas para a terceira idade. Também foi falado nas reuniões que participamos aqui hoje que a Europa conseguiu enriquecer antes mesmo de envelhecer. E a América do Sul não teve esse privilégio, né? Nós estamos buscando melhorar a qualidade de vida, buscando os países enriquecerem de alguma forma, mas o nosso envelhecimento vem cada vez mais rápido. Então, o grande desafio do Brasil é de criar políticas públicas para a terceira idade, mas isso não tem acontecido na velocidade necessária. E o Brasil é um país continental, e o Paraná faz parte do Estado, né, das subnacionalidades que tem dentro do Brasil. E por ser um país continental, os estados têm quase que tamanho de alguns países, né? Por exemplo, o Paraná é maior que Portugal em território e em habitantes. O nosso PIB é maior que o do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia somados. E isso cria alguns desafios para cada estado poder conseguir construir a sua política pública. Mas o lado positivo é que o estado do Paraná tem conseguido, não só na sua qualidade de vida da terceira idade, hoje nós temos aí uma idade média de 79 anos, né, um pouco acima da média nacional. Isso nos dá, obviamente, uma demonstração que o Paraná tem conseguido criar um bom ambiente de qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio no sentido de criar políticas públicas para esses idosos. Como foi falado no evento anterior que eu estava, em 2030 nós teremos mais idosos do que crianças jovens até 15 anos
no estado do Paraná. Isso tem nos obrigado a implantar políticas públicas com muita velocidade, no olhar com a terceira idade. Tanto na parte psicológica, onde nós temos um desafio de saúde mental, né, onde muitos dos idosos sofrem, e sofrem pela solidão, sofrem pela depressão. Então, esse aspecto é algo que nos preocupa muito e tem buscado estar no radar do nosso governo, através da Secretaria da Terceira Idade, de criar um ambiente cada vez mais, de ter um ambiente saudável na questão da saúde mental, e até mesmo nos aspectos físicos, né? De uma simplicidade, de ter uma calçada, um ambiente de mobilidade mais adequado para esse idoso, né? A rede pública de saúde estar mais acessível, mais próxima e mais eficiente para atender a terceira idade, e até mesmo espaços públicos aonde esses idosos possam ter um ambiente saudável para passar o seu dia, frequentar, ter atividade cognitiva, atividade física, para que ele possa estar cada vez mais se movimentando em todos os sentidos. Nós somos um país emergente, então nós temos a necessidade ainda de tanto os adultos quanto os adolescentes, né, se transformando em adultos, trabalharem para sobreviver, para ter uma renda mínima para poder ter uma qualidade de vida. Então, muitas vezes, o adulto, para cuidar de um pai idoso, a mãe idosa, ele não tem um tempo dedicado diariamente para poder estar tempo integral para cuidar desse idoso. Então, nós temos que, o poder público tem que criar esses ambientes para que também, né, os seus filhos desses idosos possam buscar o seu sustento e ajudar dentro de casa. E no Paraná nós temos buscado fazer isso. Então, como disse aqui a secretária Leandre, nós temos 399 cidades no estado. E nessas 399, o Paraná, nós subdividimos o estado em consórcios municipais. Desde a área da saúde, onde junto com os municípios, nós criamos políticas públicas para o atendimento de todas as idades para a prestação de serviço na área da saúde, mas também estamos buscando fazer isso através desses consórcios com a política para os idosos. Isso tem dado muito certo. Nós estamos mudando uma cultura pública dos municípios e até mesmo dos prefeitos, prefeitas, que muitas vezes não tinha essa visão e esse olhar para a terceira idade, desse cuidado, porque geralmente, e no Brasil era muito comum isso, o olhar ele é focado na criança, né, no cuidado na sua creche, no maternal, na primeira infância, e não tinha uma política pública para a terceira idade. Então, nós estamos mudando essa visão cultural de gestão pública com os nossos prefeitos e prefeitas, e, acima de tudo, com um volume de investimento considerável financeiro para poder criar esses ambientes cada vez mais saudável. Então, um olhar para o turismo, né, fazer com que esse idoso possa sair mais de casa para ter lazer, para passear, para conhecer muitas vezes coisas que ele não conhece nem na sua própria região que ele mora. Então, tendo a oportunidade de viajar e viajar com outros idosos. Política habitacional, hoje o Paraná tem o maior programa habitacional do Brasil para a terceira idade, tanto com os condomínio de idosos, que é um ambiente para cuidar daquelas pessoas da terceira idade muito humildes, quase numa situação muito difícil financeira, onde a gente criou essa política pública de acomodação, de cuidado com esse idoso, e até mesmo para aquele que tem condição, muitas vezes, de financiar uma casa, mas nenhuma instituição financeira financia por não ter esse prazo de vida para quitar toda essa dívida ao longo do tempo. Então, o Paraná tem uma política pública onde nós subsidiamos quase que metade dessa habitação para esse idoso ou um casal de idosos e assim por diante. Então, e claro, o fato de nós estarmos aqui hoje, não só para ter um reconhecimento da OPAS no olhar com o Paraná das políticas públicas, mas também para ter a oportunidade com os demais membros que participam dessa plenária de aprender, né, e de levar aquilo que já deu certo em outras regiões da América do Sul, da América Latina, da América do Norte, para que a gente possa introduzir no nosso estado
e fazer com que o Paraná possa também incentivar e inspirar outros estados brasileiros para que possa cada vez mais criar política pública para os nossos idosos. Então, meu muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui presente. Obrigado, doutor. Muito obrigada, governador. Certamente os objetivos são ambiciosos, são muito promissores, mas principalmente todos os resultados alcançados já são exemplos para serem compartilhados com toda a nossa região e com o mundo. Assim, agradeço todo esse compromisso de vocês neste tema. I'll switch to English now to invite Eu agora gostaria de convidar a senhora Lynn Mertz e o senhor Mike Watts, da RP, para mostrar como essa organização, que é não governamental, concebeu um programa nacional e tornou-se líder no movimento amigável das pessoas idosas. Bom dia, muito obrigado pelo convite a vir aqui e participar desta reunião. Eu sou vice-presidente, o nosso vice-presidente para Relações Internacionais viajou e não pôde vir, mas envia suas saudações. Eu tive a sorte de ter começado agora a trabalhar na parte internacional da RP para projetos amigáveis às pessoas idosas. É um prazer trabalhar com a Patrícia e com outros aqui. Gostaria de dar as boas-vindas ao governador, Carlos Roberto, e saudá-lo pelo programa. Gostaríamos de continuar trabalhando convosco e aprender consigo, senhor governador. Eu acho que uma área de concentração da nossa equipe é semelhante ao que já foi dito aqui várias vezes, quer dizer, como vamos criar anos saudáveis para as pessoas idosas, mais anos, mas anos saudáveis. Como garantir ou fazer com que esses anos suplementares de vida sejam saudáveis e bons. Eu agora gostaria de passar a palavra a outros membros da minha equipe, porque eles é que podem interessá-los. Mike Watson, diretor dos programas de amizade com as pessoas idosas da RP, vai falar. É um grande prazer estar aqui. Procurarei ser breve e passar a palavra àqueles que realmente realizam esse trabalho no terreno aqui em Montgomery County. Eu sou um dos diretores da RP para pessoas idosas. Trabalhamos todos os dias com voluntários em todos os nossos estados, em 53 estados aqui, em outras comunidades nos Estados Unidos, que fazem esse trabalho para tornar a situação melhor para as pessoas idosas. É um prazer encontrá-los aqui. Os senhores fazem parte desse problema, dessa iniciativa mundial para melhorar a situação aqui. A nossa rede aqui é concebida para usar atores não governamentais e ressaltar a importância da parceria, da cooperação entre os poderes públicos, os outros membros da sociedade civil e voluntários, etc. Aqui nos Estados Unidos são pessoas normais, pessoas, cidadãos normais que se empenham em melhorar a situação para pessoas. Eles são líderes de ONGs, de outras instituições não lucrativas, e são pessoas que querem se interessar e que falam a favor dessas iniciativas. Esse conceito de empoderar cidadãos comuns que estão no terreno, a RP faz isso e tem processos que vai ajudar essas pessoas a trabalhar. Mas nós sabemos que esse é um plano de ação da comunidade, dos membros da comunidade, não é um plano de ação da ARP. O que nós queremos é criar programas e dar apoio a todas essas pessoas. Falarei um pouco agora sobre essa rede. Nós vamos ouvir daqui a pouco representantes do Montgomery County, mas todas as comunidades que tivemos que são muito vastas, toma 100 e poucas ações para melhorar a situação das pessoas idosas em todos esses campos que já foram mencionados aqui. Nós sabemos que, empoderando essas partes interessadas, há 70% das iniciativas amigas das pessoas idosas
tem a participação do governo, mas muito poucas são lideradas pelo governo. São voluntários, são cidadãos comuns. Então, essa liderança vem de muitas fontes diferentes e está transformando as coisas. 80% das comunidades amigas das pessoas idosas aqui nos Estados Unidos usam esse processo para implementar e impulsionar as mudanças políticas e beneficiar essas pessoas. 90% das comunidades da nossa rede informam que há pessoas que estão realmente tirando vantagens dessas iniciativas. 2/3 das comunidades dizem que mais da metade da população das suas comunidades colhem benefícios diretos dessas políticas amigas das pessoas idosas. Opções de moradia, parques públicos, informação, comunicação e apoio, naturalmente, dos cuidadores, né, familiares, que fazemos também. Da maneira que nós apoiamos tudo isto é oferecendo estruturas já prontas para utilizar para as pessoas. Nós temos um portal em linha em que 75% dessas comunidades podem se conectar entre elas, aprender umas com as outras e acessar recursos em matéria de capital. Nós compartilhamos com eles os planos que já foram aprovados, as pessoas podem examinar, podem se inspirar do que faz as outras comunidades, copiar, talvez, não é? E repetir a mesma coisa a nível local, e depois entrar em contato com as outras comunidades que fazem isso. E nós temos uma série de webinários mensais que se fala nessa rede, o que eles fizeram e que estão fazendo. E temos mais ou menos 1.000 participantes nesses webinários no ano passado. Então, oferecemos essas estruturas e permitimos às comunidades entrar em contato umas com as outras e empoderá-las a agir utilizando esses recursos. Damos também assistência técnica, bolsas, a essas pessoas e publicações, recursos desse tipo. E assim, falei um pouco como nós queremos empoderar as pessoas, entrar em contato com as outras e aprender umas com as outras. E agora eu pediria ao Sean que dissesse o que fazem no condado de Montgomery, aqui ao lado de Washington. Eu li o plano de ação dessas pessoas, vi os resultados, o trabalho que eles fazem é muito impressionante. Eu vou parar por aqui e vou passar a palavra àqueles que trabalham realmente no terreno. Muito obrigado, Mike. É um grande prazer estar aqui. Agradecemos a PAR, a OPA, a OPAS, a RP. Estão aqui os meus supervisores, o Dr. Patrício McGee e o Dr. James Bridges. Muito obrigado por poder participar nessa conversa aqui. Foi muito inspirador, foi fonte de inspiração realmente ver o que acontece no Paraná. Coisas muito interessantes. E quando falamos sobre idadismo, por exemplo, falamos muito nisso, mas alguns desses aspectos, esses desafios são comuns a todos nós. E vou falar um pouco sobre isso e ver como é que os senhores reagem. O condado de Montgomery, que é uma municipalidade aqui fora do Distrito de Colômbia, de Washington, que é aqui pertinho, nós temos aqui 1/3 da nossa população nasceu no estrangeiro, são imigrantes, portanto, têm experiências diferentes, rendimentos diferentes. Agora, tem aqui a lei dos Estados Unidos que obriga a ter um conselheiro, não é, para pessoas de idade aqui, né, para as questões de pessoas de idade, no governo do condado. As pessoas, então, cobram do governo municipal de Montgomery para as ações que tem feito em termos de apoio aos residentes idosos. Foi dito aqui que esse é um dos ingredientes dos êxitos que nós temos em termos de tratamento e cuidados das pessoas idosas. O condado de Montgomery começou um pouco mais cedo do que outros, porque há muitos anos já o prefeito criou um gabinete para as pessoas idosas e começou a colher dados e informações regularmente para começar a planejar, então, o que fazer com as pessoas idosas do condado, né? Então, esse processo incluía muitos departamentos do governo, convidou organizações sem fim lucrativo, até começou em 2007. Então, a ideia de
amigos de pessoas idosas, nós dissemos, não, nós no condado de Montgomery já não precisamos disso, já temos isso há alguns anos, etc., mas foi insistido que os membros do condado, então, interagissem com a ARP para aumentar a eficiência dessa rede de pessoas, né? Então, o, pa- o setor executivo do condado, o setor legislativo, todos começaram a trabalhar juntos, os vereadores, prefeitos, até começaram a trabalhar juntos para ver o que é que nós precisávamos fazer para a população de mais de 55 anos. Fizemos isso, fizemos levantamentos, pesquisas, 2.000 pessoas participaram disso, e depois havia algumas centenas de outras pessoas, grupos interessados nisso. E criamos esse plano estratégico. Tenho algumas cópias aqui, se alguém tiver interessado. Trabalhamos dos campos e o modelo da ERP foi adotado. Nós definimos 10 campos, né? Segurança, por exemplo, e a prevenção do abuso contra as pessoas idosas também. São importantes. Muitas vezes, esses campos, as categorias, se por assim dizer, se sobrepõem. Então, a pessoa diz assim, exploração financeira das pessoas idosas, por exemplo, ou a prevenção de quedas, por exemplo, podem fazer parte também da prevenção do abuso contra as pessoas idosas, como exemplo. Nós participamos nos webinários da ARP e aprendemos com outras comunidades sobre o que podemos fazer. E, passados alguns anos, mudou o governo, mudou a liderança do departamento, então estávamos na mesma situação em que estávamos em 2015. E o que é que fazemos, então? Foi o que se perguntou. Então, o diretor da ARP para pessoas idosas participou conosco e ajudou-nos a reformar a nossa posição nessa situação. E cada vez que pedimos que eles participassem, vieram, participaram e tudo. É muito bom quando as pessoas podem dizer, olha, o senhor deve falar com essa pessoa, a senhora deve falar com aquela outra, etc. Então, a gente se conecta com as pessoas. Algumas das coisas que nós fizemos recentemente, que nós achamos são êxitos da nossa parte. Um dos membros da nossa rede, muito ambicioso, ele trabalha no Departamento de Tecnologia do Condado e criou o que se chama Montgomery Connect. E durante a Covid, era preciso que as pessoas tivessem acesso à tecnologia, né, computadores, etc. Então, ela e o departamento dela procuraram dinheiro junto ao Estado e ao governo federal para oferecer 170.000 computadores portáteis, né, Chrome Labs, como se diz, e trabalharam com o nosso departamento para atingir 19.000 pessoas idosas, mas isso não é suficiente, né? Dar o equipamento, o computadorzinho, é preciso formar essas pessoas, treiná-las para que elas possam usar. Então, os fundos, os recursos foram utilizados a todos esses níveis, mas mais de 5.000 adultos idosos foram treinados para usar esses instrumentos, né? Então, era preciso paciência, naturalmente, e vimos que com paciência e empenho as pessoas aprendiam. E a RP tem uma outra iniciativa, Senior Planet, que oferece formação para as pessoas idosas para que elas possam usar internet, computador, telefone celular, coisas que estão relacionadas com o trabalho, mas que podem estar relacionadas também com fotografia, coisas de lazer, não é? Então, o fato de que cada vez mais pessoas aprendem a usar essa tecnologia para lutar contra o isolamento delas durante a Covid, por exemplo. Agora, elas podem até ter programas de exercício online e tudo isso, né? Outra coisa que tivemos a sorte de poder executar, e fomos líderes nacionais nisso, que são as comunidades para que as pessoas podem envelhecer no lugar.
sem institucionalizar. Por exemplo, um grupo de 1000 pessoas, não é? Por exemplo, onde elas podem envelhecer no lugar, como se diz. Isso começou em 2005. Havia vários grupos inspirados por um desses vilarejos de Boston. E o Montgomery County viu aquilo em Boston e disse: temos que fazer a mesma coisa aqui. É muito difícil para o governo criar esses vilarejos, como dizemos, mas nós podemos apoiar o governo a fazer isso. Então, quando os líderes governamentais decidiam que querem trabalhar e querem criar uma pequena organização no seu bairro para oferecer atividades sociais, caronas para consultas médicas, ajuda com computação, etc., começam a formar essas redes. Já temos mais de 30 dessas organizações dentro do nosso condado. E o condado apoiou, deu apoio, o governo deu apoio, empregando uma pessoa a tempo integral para ajudar esses grupos e também ofereceu dinheiro semente, não é dinheiro semente para começar o processo. Não é preciso muito dinheiro, mas é preciso um pouco de dinheiro. E para também diminuir naturalmente o fardo de certas pessoas que estão fazendo demais. E o condado, o governo do condado foi muito bom apoiando isso. E também emprego. Falando de emprego agora, as pessoas vão ter que viver bem, se viverem mais tempo, e têm que continuar integrados na sociedade, né? Então, houve aqui uma exposição em que reuniram empregadores, houve conferências sobre as transições, etc., durante um dia. Bom, tudo estava planejado por um dia, mas poderia que chovesse aquele dia, as pessoas não poderiam vir, depois veio a Covid, etc., em maio de 2020. Então, isso aconteceu e então decidismo que durante um ano haveria 6 dias em que se faria isso. Isso reduz o fardo dos empregadores e tem mais pessoas que podem participar de tudo isso. Então, fazer conferências, saber como utilizar LinkedIn, como procurar emprego. Então, os empregadores que têm oferta de empregos dizem às pessoas que funções podem, que empregos estão abertos, como é que eles podem, então, se inscrever para esses empregos, e tem debates, perguntas e respostas, etc. O governo de Montgomery deu um pouco de dinheiro e outras organizações sem fins lucrativos deram dinheiro também. So those are some of the ideas I had, but I wanted to make sure that my colleagues. Das minhas ideias e o que eu queria compartilhar. Muito obrigado, Sean. Obrigado a todos. Eu gostaria de dizer o seguinte: Montgomery County é um dos 24 condados no estado de Maryland, onde nós temos um sistema de saúde integrado com serviços comunitários, e muitos dos senhores podem ter esse tipo de informação no nosso ecossistema amigo da pessoa idosa. Nós também temos serviços para evitar a situação de sem-teto, e onde há pessoas que trabalham em sistemas de famílias múltiplas. Nós temos iniciativas estratégicas que complementam a nossa abordagem amiga da pessoa idosa. Eu gostaria de passar a palavra agora à minha colega. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos convidados. A nossa rede de amiga a pessoas idosas cobrem vários pontos. Meio ambiente, segurança, biblioteca. É uma iniciativa coletiva que sempre vai poder se expandir, chegando a novas arenas e indivíduos. Nós lançamos
um chamado ao serviço. Então, os departamentos que não fazem parte da comunidade amiga são convidados a fazer a rotação da nossa liderança. Nós temos agora um compartilhamento da rede e com a diretora em exercício do Departamento de Recreações. E no ecossistema do governo do condado de Montgomery, nós sempre vamos compartilhar o trabalho com os oficiais para que o departamento faça parte da liderança da comunidade amiga com habitações a baixo custo, para resolver alguns dos desafios em relação a habitações a baixo custo e acessíveis. Nós temos comissões entre os departamentos, serviços de deficiência e envelhecimento. Então, estamos engajados também com isso através dessa rede, o que é muito importante ao trabalho da nossa rede amiga é ter ideias concretas, todo mundo expressa suas ideias e fazem parte do diálogo para contribuir com ideias do futuro dessa iniciativa amigável. Então, todos têm muito entusiasmo com o trabalho para a próxima década. Sean, ela lidera esses esforços para que haja um enfoque em questões objetivas. E a Sean já há 10 anos trabalha nessa área e nós estamos trabalhando agora com fornecedor para ter uma nova ferramenta de pesquisa para divulgar as nossas necessidades atualizadas. Esperamos essa iniciativa para entender o que está acontecendo com os adultos mais velhos. E em 2040, a nossa população de mais idade será de mais 50%. Encerro aqui. Obrigada, colegas do ARP, do Condado de Montgomery. É muito bom ver essa interação entre todos com as iniciativas para responder às necessidades da população, engajando com os setores diferentes. Então, esse é o objetivo das cidades amigas dos idosos. Não teremos tempo para discussões, pois eu sei que a delegação do Brasil tem outros compromissos, mas eu gostaria de abrir a Henrique de Sá, que está conectado e faz parte do programa da OMS a nível global. E eu sei que todas essas experiências do ARP, do governo do Paraná, serão uma contribuição à rede global. Então, Tiago, por favor, comente. Você tem apenas 2 minutos, Tiago. Obrigado, A todos e todas. Permitam-me falar em português, é raro que eu faça desde a OMS em Genebra, então eu vou aproveitar a oportunidade para me apresentar rapidamente. Como a Patrícia disse, eu sou o responsável técnico pela área aqui na sede em Genebra, trabalhando muito proximamente com os colegas da OPS da região e, evidentemente, os colegas do país também. Meu comentário vai ser breve e, sobretudo, voltado para parabenizar e celebrar mais uma vez a afiliação do Estado do Paraná à nossa rede global, o primeiro no Brasil. A gente fica muito feliz porque a gente já viu que em outros países em que cidades e comunidades contam com o apoio de um programa subnacional ou nacional, eles tendem a desempenhar melhor, porque o compromisso dessas cidades e comunidades em se tornarem mais amigas com as pessoas idosas vai até certo ponto, e é importante ter o apoio técnico, o apoio político, o apoio financeiro de projetos e programas como o governador e a doutora Leandre já destacaram na intervenção deles. Então,
Muito bom ver o estado do Paraná caminhando numa direção muito exitosa e, evidentemente, o Paraná não caminha sozinho, assim como o AARP, Montgomery County e cada afiliado e membro da nossa rede global. Eles sabem que podem contar com o apoio da OMS, da SED, né, da Organização Pan-Americana da Saúde e, claro, de toda essa rede que nós temos, e exatamente aí que está a beleza da nossa rede global, que é justamente essa plataforma que conecta pessoas, cidades, estados, países, para que elas possam se inspirar, para que elas possam também se apoiar, mostrar o que pode ser feito e como pode ser feito em cada um dos domínios de ação. E aqui nessa reunião a gente viu tantos exemplos inspiradores. A doutora Magui acaba de mencionar a beleza da diversidade da rede deles. E é exatamente o que a gente observa no nível estadual, no nível nacional e no nível internacional também. A nossa rede hoje conta com mais de 1.700 membros, desde comunidades de 200 habitantes até cidades de 20 milhões de habitantes, em mais de 60 países. E é essa diversidade de experiências que nos fortalece. O Paraná é o mais novo membro nas Américas, é o primeiro membro no Brasil e a gente já desde já conta com o Paraná e com as cidades e as instituições dali como líderes nacionais e internacionais, assim como embaixadores do envelhecimento saudável, como já o é AARP e Montgomery County. Eu gostaria de encerrar essa breve intervenção só para destacar que faz praticamente 15 anos que a nossa rede global se encontrou presencialmente pela última vez. E é com muita felicidade que eu lhes digo que o terceiro encontro mundial de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas vai acontecer em junho de 2026, em San Sebastián, Donostia, na Espanha. E, evidentemente, nós da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde esperamos contar com a presença de todos e todas do Paraná, AARP, e, claro, as suas cidades e comunidades, como Montgomery County, nessa grande celebração da nossa comunidade global. Então, mais uma vez, parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade de endereçá-los. Obrigado, Patrícia, obrigado aos colegas presentes. Muito obrigada, Tiago. Como eu mencionei, não teremos tempo para perguntas, mas sabemos que os exemplos aqui destacados geraram inquietudes, geraram oportunidades para troca, para discussões. Então, nós da OPAS, sede OPAS Brasil, aqui com a minha colega Maria Cristina, podemos fazer esses enlaces, essas conexões entre a AARP, entre o governo do Paraná, para que essas discussões possam continuar se desenvolvendo no âmbito da rede global. Então, muito obrigada a todos e encerrando já esse espaço de diálogo e de troca entre os membros afiliados, gostaria de passar a palavra para o Dr. Christian Morales para que possa finalizar essa sessão. Muito obrigado, Patrícia. Para fechar, eu queria começar por agradecer to thank our colleagues from AARP and Montgomery County, to thank also our AD, Dr. Rhonda Seeley-Thomas, James, for all the support, Sonja, Patricia and Maria Cristina from my team. E mais uma vez, parabenizar também a equipe do Paraná, a liderança do governador Massa nesta área. É um exemplo, como temos escutado esta manhã. Mas eu queria terminar lembrando, mais uma vez também, a nosso querido Enrique Vega, que trabalhou durante muitos anos para que estemos hoje aqui. Não trabalhou sozinho, trabalhou com muitos de nós, em particular com a nossa querida Socorro Grois, a minha predecessora como representante da OPAS no Brasil, como a deputada secretária Leandre, para que podamos chegar a este momento onde nos deixa a responsabilidade de pensar políticas mais abrangentes, políticas mais inovadoras
para responder às necessidades cada dia mais complexas das pessoas idosas. E acho que esse exemplo também, olhando para o futuro, nos deixa uma receita de como trabalhar e como mirar também outras possibilidades de parceria com Paraná, governador. Seguimos trabalhando na definição de um termo de cooperação, onde podamos incluir questões como a gestão e a governança, olhar para a tríplice fronteira, como Paraguai, como Argentina, a questão também da vigilância em saúde, as questões das linhas de cuidados fortalecidas, incluindo intersectoriais, onde ficam programas como este das comunidades amigáveis com as pessoas idosas, a vigilância, a resposta a emergências de saúde pública e também a utilização dos fundos estratégicos rotatórios da OPAS como uma ferramenta para que mais paranaenses possam aceder aos medicamentos de alto preço e possam resolver também um melhor acesso aos serviços de saúde, incluindo como a introdução da telemedicina, da inteligência artificial e outros dos temas que vêm de ser discutidos com o diretor e o governador. Então, mais nada que agregar. Muito obrigado mais uma vez. Boa viagem de volta a casa e que seja muito produtivo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Thank you very much. Gracias. Convido a todos para que a gente possa, do lado de fora da sala, tirar uma foto oficial desta reunião e assim finalizar esta atividade. Muito obrigada. Thank you.